Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Unisanta, primeira fase, Igreja e Convento São Francisco. As obras tiveram início em 1686. O claustro foi construído primeiro. Em 1701 foi dada autorização para que a Ordem Terceira construísse sua própria igreja, cemitério e outras dependências. Porém, toda a obra foi concluída apenas em 1796 e 1797. O convento e a igreja estão situados na Praça do Cruzeiro, no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. O convento foi fundado em 1585. No local havia uma pequena capela e algumas habitações provisórias. Em 1675 houve uma reconstrução. Como a congregação havia crescido, os novos edifícios foram projetados em uma escala mais ampla. Sua planta é incomum entre os projetos franciscanos do Nordeste brasileiro, pois tem 3 naves, ao passo de que o desenho mais usual conta apenas com uma, embora as naves laterais sejam baixas, estreitas e cobertas por uma galeria. Além da capela mor dedicada a São Francisco de Assis, a igreja possui 8 capelas secundárias, 2 delas nos braços do transepto. O convento foi construído em torno de um claustro quadrado, tem um subsolo e 2 pavimentos acima do nível da rua. O edifício foi construído em pedra calcária nas partes aparentes e arenito nas partes rebocadas. O interior da igreja é todo em talha dourada e as imagens policromadas de mestres santeiros baianos. Obras-primas da arte sacra. Tem bastante jacarandá esculpido. O teto é pintado. Existem inúmeros painéis de azulejos. Calcula-se que foi usada 1 tonelada de ouro nos douramentos. O convento foi eleito ainda uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Contrastando com o luxo dos edifícios, a vida monástica que se desenvolve hoje no convento é marcada pela austeridade. Igreja e claustro projetados por Francisco Pinheiro, Manuel Quaresma, Hilário, Álvaro e Manuel. Segunda fase, Palácio Imperial. Dom Pedro I viajava pelo Brasil e decidiu comprar uma fazenda do Córrego Seco em 1830, que foi deixada como herança para seu filho Dom Pedro II, que nela construiria sua residência favorita de verão. A construção teve início em 1845 e foi concluída em 1862. Para dar início à construção, Dom Pedro II assinou um decreto em 1843, criando Petrópolis. Uma grande leva de imigrantes europeus, principalmente alemães, sob o comando do engenheiro Júlio Frederico Keuler, foi incumbida de levantar a cidade e construir o palácio para colonizar a região. O edifício de linhas neoclássicas, com um corpo central de 2 pavimentos, a fachada tem composição simétrica. O complexo foi enriquecido ainda na década de 1850, com jardim planejado, pisos em mármore, se destacando também assoalhos e as esquadrias em madeira. O local escolhido para o Palácio de Verão foi o Monte de Santa Cruz, em área central da cidade. A construção do belo prédio é no estilo neoclássico, projeto de Júlio Frederico Keuler, e após seu falecimento foi modificado e complementado por Cristoforo Bonini. Terceira fase, Casarão Branco, sede da Pinacoteca Benedito Calixto. As famílias ricas da época da grande exportação de café, atraídas pela possibilidade de morar perto da praia, iniciaram a construção de casarões luxuosos na orla da praia. Começava então a desenhar-se a malha urbana de Santos, que conhecemos hoje. O chamado Casarão Branco, sede da Fundação Benedito Calixto, foi construído em 1900. O casarão está localizado na orla da Praia de Santos, cercado por edifícios residenciais. O terreno era antigamente o número 12 da antiga Avenida da Barra. Foi construído em um terreno de 6.600 metros quadrados para ser uma residência. Em 1921, houve uma grande reforma, alterando significativamente a fachada interior, mantendo até os dias de hoje. O imóvel, um símbolo da era do ouro do café, em estilo eclético, destaca-se por um dos seus principais gêneros, a Arte Nouveau. No início do projeto, ainda não se contemplava a varanda superior projetada nem a entrada para os carros. A escadaria interna ostentava um estilo mais simples. Na ocasião da reforma, em 1921, a casa ganhou uma escada de mármore italiano e um corrimão de ferro maciço. Ganhou também mais cômodos e afresco e um jardim de inverno. Originalmente pintado de branco, assim suas paredes permaneceram durante todo o século que a seguiu. Há diversos detalhes decorativos Arte Nouveau, mesclados com a decoração clássica. Na reforma, houve revisão estrutural da fachada e das colunas de sustentação. O corrimão de ferro foi confeccionado por Liceu Artes de Ofícios de São Paulo. A casa sobreviveu à depredação e ao abandono. Para não perder esse patrimônio de inestimável valor arquitetônico, a Prefeitura tomou a iniciativa de reconhecer a utilidade pública. Em 2012, o casarão foi tombado e considerado patrimônio histórico. Projetado por Carl Anton Dick, Maurílio Porto, Dalberto Moura Ribeiro.